Sem saber ler e escrever, uma pessoa perde oportunidades de trabalho, as chances de melhorar de vida e até de exercer plenamente sua cidadania. Já houve muitos avanços no país com os programas de alfabetização, mas também há muito o que fazer para reduzir essa desigualdade. Cerca de 13 milhões de brasileiros acima dos 15 anos de idade ainda são analfabetos, de acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. O índice de analfabetismo cresceu no país pela primeira vez em 15 anos e revelou que a maior taxa de pessoas que não sabem ler e escrever está concentrada na população mais velha, a partir dos 50 anos. Seu Francisco Batista é um dos exemplos de que o Brasil ainda luta para se livrar do analfabetismo. Aos 52 anos, ele decidiu frequentar as aulas voltadas para a alfabetização de jovens e adultos. Mudou tudo, está mudando tudo na minha vida. Da época eu não sabia que eu não era alfabetizado porque eu não conhecia nada. Eu via as coisas, mas não tinha conhecimento. E hoje eu já tenho. O IBGE entende por alfabetizado uma pessoa com condições de ler ou escrever um bilhete simples. O mapa do analfabetismo no Brasil mostra a porcentagem de analfabetos nas regiões do país. O Nordeste lidera o ranking com 34,7%. Em segundo lugar, a região Norte alcança 21,9%. No Centro-Oeste, 16,5% das pessoas não sabem ler nem escrever. Em seguida, o Sul alcança uma porcentagem de 13,7%. E o menor índice de analfabetos está no Sudeste, com 13,2%. Desde o ano 2000, a taxa de analfabetos no estado do Acre vem apresentando queda. Antes da implantação do programa do Ministério da Educação voltado para a alfabetização de jovens e adultos, cerca de 26% da população era analfabeta. Hoje, esse dado apresenta uma redução de mais de 50%. O programa de alfabetização do governo do Acre, desenvolvido pela Secretaria Estadual de Educação, em parceria com o governo federal, já atendeu mais de 100 mil pessoas em todo o estado. O processo de alfabetização ele é fundamental para que a gente consiga assegurar o desenvolvimento não só econômico, mas principalmente social. Porque na medida em que uma pessoa está alfabetizada, ela consegue inserir-se no mundo de maneira competente, criativa e com autonomia. A urna funerária com os restos mortais do ex-presidente João Goulart foi recebida hoje em Brasília. O corpo do ex-presidente vai ser examinado para a identificação da causa real da morte que ocorreu no exílio durante a ditadura militar. A cerimônia com a presença da presidenta Dilma Rousseff e da viúva de Jango, Maria Tereza, foi realizada na base aérea de Brasília. Faltava pouco para as 3 da manhã, quando os peritos terminaram a exumação dos restos mortais do ex-presidente João Goulart no cemitério Jardim da Paz, em São Borja, no Rio Grande do Sul. A urna funerária chegou à base aérea de Brasília na manhã de hoje. Os restos mortais do ex-presidente da República, João Goulart, chegaram neste avião da Força Aérea Brasileira. Agora a Polícia Federal vai analisar as causas da morte. Por enquanto, não há um prazo para a conclusão da perícia. Familiares e autoridades participaram da cerimônia de honras de chefe de Estado a Jango. Foi executado o hino nacional e ao fundo se ouviu 21 disparos de canhão. O momento histórico emocionou a presidenta Dilma Rousseff e a viúva Maria Tereza Goulart, que recebeu das mãos da presidenta a bandeira nacional que cobria a urna com os restos mortais. O ato, que também contou com a presença dos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, José Sarney e Fernando Collor, foi considerado uma conquista para a história do país. Nós estamos aqui fazendo justiça, recuperando a nossa própria história e, ao nos encontrarmos com esta história, valorizando todas as conquistas que temos construído. A família de João Goulart suspeita que o ex-presidente morto no exílio tenha sido envenenado e não que a causa da morte tenha sido ataque cardíaco. Para o filho de Jango, outros fatos também devem ser apurados. Nós precisamos também de pedir a liberação de outros documentos que estão em poder dos arquivos, das bibliotecas Johnson, das bibliotecas Kennedy, até do próprio Departamento de Estado americano. Então, eu acho que são investigações que devem continuar. A família está fazendo, sem dúvida, a sua parte.
Cabe agora ao Ministério Público Federal continuar fazendo a parte dele. Para a ex-primeira-dama Maria Tereza, saber as causas reais da morte do presidente é um importante resgate. Esperava que um dia acontecesse alguma coisa favorável à imagem do meu marido. Eu acho que esse momento chegou, né? Então eu estou muito feliz. Os restos mortais de João Goulart devem ser levados de volta para o cemitério de São Borja, no Rio Grande do Sul, até o dia 6 de dezembro. O ex-presidente João Goulart, mais conhecido como Jango, morreu em 1976, exilado na Argentina. Saiba agora um pouco mais da trajetória desse personagem importante da história brasileira. O ex-presidente João Goulart, mais conhecido como Jango, nasceu em São Borja, no Rio Grande do Sul, em 1919. Era o filho mais velho de 8 irmãos. De família rica, após a morte de seu pai, João Goulart ficou responsável por cuidar das terras da família. Após 1945, começou a conviver com Getúlio Vargas, de quem foi ministro do Trabalho. Jango era cunhado de Brizola, começou no PTB e entre 1956 e 1961 foi vice-presidente de Juscelino Kubitschek. No fim do mandato, Jango renunciou ao cargo para poder concorrer às eleições em 1960. No governo seguinte, continuou como vice-presidente, desta vez de Jânio Quadros. Em agosto de 1961, com a renúncia de Jânio Quadros, João Goulart deveria assumir a presidência. No entanto, Jango estava em missão diplomática na China, o que fazia com que ele fosse visto como um político ligado aos ideais comunistas. Para assumir o cargo de presidente, teve de aceitar o parlamentarismo. Em 1963, um plebiscito restabeleceu o presidencialismo e Jango passou a governar o país sozinho como presidente. Jango trabalhava nas reformas de base, na democratização do uso da terra, na defesa do voto dos analfabetos, de bases justas para o salário mínimo. As tensões sociais e a insatisfação do empresariado nacional e das classes dominantes aumentavam. Desgastado com a crise econômica e com a oposição dos militares, Jango buscava apoio da população em comícios. O mais importante aconteceu em março de 1964, no Rio de Janeiro, e ficou conhecido como Comício da Central, reunindo 150 mil pessoas. No dia 1º de abril de 64, Jango vai a Brasília e encontra a cidade sitiada. De lá, segue para Porto Alegre, a fim de conseguir apoio do Exército. Nesta madrugada, o então presidente do Congresso, Auro de Moura Andrade, declara que Jango abandonou o país e anuncia que a presidência estava vaga. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Brizola sugere um movimento de resistência, mas Jango não acata. Decidiu que não houvesse resistência porque considerava que seria um tributo de sangue demasiadamente grande que o povo brasileiro teria que pagar. Jango se recolhe na casa da família para de lá seguir para o exílio, primeiro no Uruguai e depois na Argentina, onde morreu em 1976. A presidente Dilma Rousseff vetou integralmente o projeto de lei que criava novos municípios no país. A justificativa foi de que a proposta contraria o interesse público. Com base em análise do Ministério da Fazenda, a presidenta afirmou que haveria crescimento das despesas sem a criação de receitas para cobrir os novos gastos. Além disso, a nova repartição do Fundo de Participação dos Municípios causaria prejuízos, principalmente para as cidades menores. Nos últimos anos, aumentou o grau de satisfação com a moradia no Brasil. Os dados fazem parte de um estudo feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e o Ministério das Cidades. Foram pesquisados mais de 7 mil domicílios financiados pelo programa Minha Casa Minha Vida. Os pesquisadores levaram em conta o custo para o financiamento da casa própria, a sensação de bem-estar dos moradores, o dinheiro empenhado pelas famílias brasileiras em imóveis, o aumento do valor de mercado de cada domicílio e os níveis de felicidade pessoal. A pesquisa mostrou que os beneficiários do Minha Casa Minha Vida comprometem cerca de 19% de sua renda com a moradia.
A nota dos moradores para as residências do programa ficou em 8,8. A média indica um aumento da satisfação das pessoas com a casa própria. Em 2003, 15% disseram habitar em moradias ruins. Este ano, a porcentagem caiu para 7%. Desde 2009, ano em que o programa foi criado, o valor de mercado de cada imóvel subiu quase 20%. Com a valorização da casa própria dos mais pobres, entre 2002 e 2012, as diferenças das condições de moradia diminuíram cerca de 17%, mais do que a desigualdade de renda, que caiu 10%. Nos primeiros 9 meses do ano, o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, teve lucro de quase 5 bilhões de dólares, um crescimento de 3,5% na comparação com o mesmo período do ano passado. O que mais contribuiu para o desempenho positivo foi o resultado com financiamentos a projetos de investimentos, principalmente de infraestrutura. Os prejuízos da destruição do prédio da reitoria da Universidade de São Paulo, ocupado por estudantes por mais de um mês, podem chegar a R$ 1 milhão. A afirmação é do reitor da Universidade de São Paulo, João Grandino Rodas. Durante a ocupação, que durou 42 dias, estudantes picharam paredes, quebraram móveis, vidros e equipamentos eletrônicos. Segundo a reitoria, máquinas e computadores também foram roubados. Uma perícia foi feita para avaliar os danos e funcionários começaram a fazer um levantamento dos prejuízos. O cálculo final deve ficar pronto na semana que vem. A reitoria estima que vai passar de R$ 1 milhão. Como a USP é pública, o orçamento vem de impostos. Mas a universidade vai pedir na Justiça que os responsáveis reembolsem os gastos. Os estudantes reivindicavam democracia na USP, com eleições diretas para reitor e vice-reitor. Com o vandalismo, a universidade cancelou as negociações. O Brasil já é o 4º país do mundo em casos de diabetes. Mais de 13 milhões de pessoas sofrem com o tipo 2 da doença relacionado com a obesidade e o sedentarismo. E no Dia Mundial do Diabetes, a gente quer saber, você se previne contra a doença? Sim, bastante. Praticando esporte e controlando bem a minha alimentação. Tento manter uma alimentação adequada, né? Salada, verduras, frutas durante o dia, bastante água. Então mantenho uma alimentação bem balanceada. Ronaldo Filho, de Caraguatatuba, São Paulo, respondeu: sim, evito alimentos que tenham muito açúcar na sua produção. Curta a nossa página facebook.com/Repórter Brasil na rede. A seguir, o desmatamento da Amazônia Legal aumentou 28%, mas essa é a segunda menor taxa de devastação da floresta. E ainda, 6 dias depois da passagem do tufão Haiyan, as vítimas começaram a ser enterradas em covas coletivas. Os detalhes em instantes.